Meus irmãos queridos, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso Palavra por Palavra. Obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua bondade e delicadeza em compartilhar os nossos conteúdos, em deixar o seu joinha, em nos ajudar a fazer com que a palavra de Deus alcance tantas pessoas e assim o nome de Cristo seja conhecido, amado e louvado. Hoje é dia 18 de janeiro e nós continuamos nossa leitura do capítulo 3 do Evangelho de Marcos e vamos hoje, de modo muito especial, os versículos de 7 a 12. Ontem era de 1 a 6. E esse trechinho de Marcos, nós sempre precisamos ler tendo presente aquelas duas informações que são fundamentais. Marcos escreve para corrigir uma mentalidade triunfalista. Eles, na sua comunidade, nos seus contemporâneos, imaginavam um Jesus tão miraculoso, tão grandioso, tão potente, tão mágico, que esqueciam que Jesus é o homem de Nazaré, é o crucificado, é aquele que trabalhou, é aquele que teve uma família, pai, mãe, comunidade de fé, viveu a sua religião. Esse é o Jesus que de tão humano só podia ser divino. Então, Marcos, ao escrever, ele quer clarear os olhares dos seus contemporâneos e os nossos, dizendo quem é Jesus. Essa é a segunda atitude de Marcos ao colocar por escrito seu evangelho, a Boa Nova. E nessa sequência, tendo presente essa realidade muito interessante, que é como que um farol, uma bússola que nos ajuda na leitura e principalmente na meditação, na oração, na contemplação e no vivenciar da palavra. E nesse capítulo 3, ele começa dizendo que Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Jesus estava lá na sinagoga, curou aquele homem da mão atrofiada e agora ele se retira. Retira, essa palavra é a carteira de identidade do que eu acabei de falar. Retirar significa não se deixar envolver pela fama, não se deixar seduzir pelo movimento do espetáculo, da celebridade. Ele se retira e os discípulos juntos. Mas continua dizendo o texto que muita gente o seguia. E aqui é um detalhe muito bonito também do Evangelho de Marcos, que quando Marcos coloca que tinha gente da Judéia, da Galileia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios pagãos de Tiro e Sidônia, já está mostrando a amplitude, a universalidade do Evangelho. Agora, Jesus não veio somente para um grupo, para um povo, mas ele é salvador da humanidade, do mundo inteiro, como vai dizer a primeira carta de São João. E por causa disso, eles queriam ouvir Jesus, queriam tocar nele. O texto até diz que eles faziam de tudo para alcançar Jesus. Como ele tinha curado muito, eles se jogavam sobre Jesus para poder tocar nele. Por isso, Jesus pede que os discípulos providenciem um barquinho, uma barca. E de lá da barca, ele falava ao povo. Ele falava ao povo. Vendo Jesus, os espíritos impuros, e aqui é bom a gente lembrar que espírito impuro é tudo que é contrário ao Evangelho, não é apenas uma entidade, mas é a personificação do mal. E aqui é um detalhe também curioso, que Marcos, do começo ao fim, quase que como um refrão, ele vai dizendo, e Jesus expulsava os demônios, e Jesus expulsava os espíritos impuros, e Jesus expulsava o demônio.
Não porque o demônio seja um personagem importante, não. Na morte de cruz redentora de Jesus, na sua ressurreição, na sua vitória, Jesus venceu todo o mal. E o demônio não tem mais força se nós não dermos força para ele. Também, ele não é algo que entra em nós. Não, é uma aberturinha de nada na nossa vida que vai dando força, vai permitindo. E aquelas realidades que estão desordenadas dentro de nós vão se tornando realidade no nosso convívio. Então tem muita gente que coloca a culpa no demônio. É muito fácil, mas não assume a sua responsabilidade. É mais fácil colocar a culpa no outro, e principalmente no mal. Mas reconhecer que fui eu que fiz, que somos nós, que foi aqui no dia a dia que nós não vivenciamos o mandamento do amor, isso é a atitude de conversão. Por isso que o Evangelho, quando diz que eles se atiravam sobre Jesus, ou que na continuidade diziam que esses espíritos impuros, essas realidades que machucavam o ser humano, eles reconheciam que Jesus é Filho de Deus, nós podemos pensar assim, não adianta só querer tocar em Jesus, se jogar, fazer um escândalo, ou então dizer o nome de Jesus apenas da boca para fora. É preciso conversão, mudança de vida. É preciso entrar na barca. Era da barca. A barca é símbolo da comunidade. Veja que o texto diz bem certinho. Pediu que os discípulos providenciassem uma barca. Esse providenciar é a linguagem simbólica, metafórica do evangelista para falar das comunidades que vão se formando ao redor do ensinamento de Jesus. E isso é muito importante. Veja que Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Aqui é outra particularidade do Evangelho de Marcos, que os biblistas chamam de segredo messiânico. Ou seja, quando o evangelista coloca essa frase, ele não quer que se passe, se transmita uma mensagem errada de Jesus. Veja, se jogavam, falavam o nome, espetáculo. Ele quer cortar o mal pela raiz. Suas comunidades são 30, 40 anos depois do acontecimento de Jesus, e era preciso transmitir de verdade quem era Jesus. Meus queridos, esse é o texto, essas são algumas intuições, mas desse texto, dessa realidade, desse caminho tão bonito com Marcos, com o evangelista Marcos, nós podemos parar e pensar assim: nós fazemos parte daquele grupo que quer tocar em Jesus, que se joga, ou nós queremos de fato assumir o compromisso de providenciar a barca, sermos formadores, edificadores, construtores, sonhadores e realizadores da vida em comunidade. Nós somos aqueles que sabemos o nome de Jesus de cor, ou o nome de Jesus para nós é um estilo de vida, um jeito de viver, uma maneira de ser, de se relacionar, de reagir, de pensar, de decidir. Não é fanatismo, mas sim é estilo de vida que nos dá salvação, que nos dá liberdade, que nos dá confiança, que conforta nas horas difíceis, que nos protege, que nos impulsiona, que nos chama à conversão, que nos puxa as orelhas para a mudança de vida. Como é que está a nossa relação? Veja que Jesus ele vem para todos. Aqui não está o nome do Brasil, dos nossos estados, mas essa montanha de nomes, de nações, de povos, está com certeza o nosso povo, a nossa hora, esse hoje da salvação.
Vamos deixar que essa palavra conduza a nossa jornada. Vamos deixar que ela seja um farol a iluminar o nosso caminho. E não vamos desanimar jamais. Não vamos pensar que o mal é a última palavra, porque a última palavra é a vitória em nome de Cristo. A última palavra é a salvação que Cristo veio nos trazer. Fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Se você sentir que deve compartilhar esse conteúdo com alguém, ou daqui do canal, ou da página do Facebook, do Instagram, eu não sei de onde é que você está me acompanhando, mas estão nas 3 plataformas para que quanto mais pessoas, não é número, mas sim é que quanto mais pessoas estivermos ao redor da palavra, mais ela é vivida, mais ela é rezada, mais ela é meditada e Deus é louvado com certeza. Deus te abençoe hoje e sempre e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau.